bom dia! Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com você, Tudo Fernando? Como é mais que você ou tá menos. se sentindo? Eu tô te achando meio cansado. Sono, porque nessa época do ano, dezembro, vai chegando, vai ficando todo mundo cansado, depois ainda vai chegar o Papai Noel, depois chega o Réveillon. Nossa, tô com muito sono. Então vamos sentar, né? Descansa um pouquinho, mas pelo menos você sabe qual é o assunto do bem-estar hoje. Eu tô com tanto sono e que eu tô com a cabeça tão ruim que eu até esqueci. Tô zoando, não tô cansado não. A gente vai falar sobre sono e sobre memória, pra gente não ficar nem cansado, nem esquecido da vida, Flávia. Pois é, a Ana Maria comentou ali, né? Todo mundo quer ter boa memória, mas você sabia que a falta de sono prejudica a memória e o humor? A memória é recente, não precisa ser uma memória igual aquele rapaz que foi na Ana Maria, decorou um código de barra inteiro, e aliás nem conseguiu decorar tudo, mas foi um grande herói. A gente vai falar sobre isso, memória que acaba atrapalhando. Nas crianças, por exemplo, atrapalha o crescimento, atrapalha o aprendizado também. Pois é, e nós vamos falar também de problemas de do sono. Exatamente, insônia é um grande problema para tanta gente. Quem participa hoje conosco? Doutora Ana Escobar, nossa pediatra, consultora do bem-estar. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora Flavinha, Ana. Fernando, bom dia a todos. Bom dia, a gente tem hoje também uma neurologista, está de novo aqui participando conosco, veio do Rio de Janeiro para participar do bem-estar, a doutora Andréa Bacelar, que é também vice-presidente da Associação Brasileira de Sono. Sempre bem-vinda, doutora Andréa, bom dia. Obrigada pelo convite novamente. Bom dia. Bom, vamos fazer uma pergunta básica para começar. Quanto a gente dorme, quanto um adulto dorme e quanto, na verdade, a gente deveria dormir, doutora? A média de um adulto que não tem problema de sono são de 7 horas a 7 horas e meia. Existem os dois extremos da curva, quer dizer, adultos que precisam de menos do que 6 horas de sono e adultos que precisam de 9, 10 horas de sono. Como é que a gente sabe disso? Quando eu acordo espontaneamente e tenho um bem-estar físico e mental durante o dia. Então isso significa, eu necessito dessa quantidade de horas. Doutora, vamos sentar aqui na mesa comigo? Doutora Ana, e nas crianças? Quanto as crianças dormem e quanto elas deveriam dormir? Então, as crianças, gente, elas têm que dormir um pouquinho mais que os adultos. Então, as crianças têm que dormir no mínimo 8 horas, de 8 horas para mais. E as crianças estão dormindo hoje, somente adolescentes, menos um pouquinho que esse período, né? Mas isso acaba atrapalhando também todo o rendimento escolar e principalmente atrapalha o crescimento das crianças. Então, criança, a gente tem que dormir um pouco mais. Pois é, por falar em dormir um pouco mais ou dormir com qualidade, tem aqui no sofá, doutora Andréa, quero que a senhora leia o que está escrito aqui nesse travesseiro aqui, soltou a letra. A letra A, mas dá para ler, ó. O que está escrito aqui, doutora Andréa? Planeje seu sono. Isso é importante. Muito importante. Olha, se a população hoje sinalizasse um pouquinho que as queixas durante o dia podem ter relação com uma má quantidade ou qualidade de sono, com certeza o dia funcionaria muito melhor. E planejar o sono, o que é? Principalmente horários regulares de dormir. Horário regular de ir para a cama, horário regular de levantar pela manhã, não estender o sono, não mudar o hábito no final de semana. O que é mais importante? Um horário regular de dormir ou de ir para a cama para dormir ou um horário regular de acordar? Na verdade, o horário de acordar acaba sendo obrigatório. Porque a gente tem que ir para a escola, para o trabalho, para a faculdade, então a gente determina este horário de acordar. Como eu não posso manipular muito esse horário, eu tenho que realmente me atentar ao horário de dormir, quer dizer, chegar a casa e já me fazer as coisas que eu tenho para fazer para já desacelerar e começar a dormir e não ficar atento e ativo. Isso é planejar o sono. Isso é planejar o sono. É isso aí. E não adianta, gente, a gente chegar assim, você tem que dormir, achou que tem que dormir 10 horas da noite. Você chega em casa 10 para as 10, se troca e fala, tenho que dormir. Não é isso que a Andréa falou. A gente tem que planejar também, né, essa desaceleração. É assim, chegar em casa, relaxar, esse tempo também conta. Esperar o corpo mudar a temperatura. O corpo mudar a temperatura, exatamente. Tem que baixar. Exercício físico 4 horas antes do horário de deitar, pelo menos. Abuso de cafeínas, quer dizer, não abusar de cafeína. As crianças hoje em dia estão abusando muito das colas, enfim, dos cafés em geral, e isso vai interferir na promoção no início do sono. Pois é, e a gente vai fazer um teste aqui daqui a pouco para você saber se você está bem da cabeça. Doutora Andréa, vamos antecipar, adiantar alguma coisinha lá, Flávia. aí? Flávia e vocês aí de casa, eu quero
quero que você repita comigo a palavra tapete, Tapete, tijolo, tijolo, caneca. caneca. Então, gente, esse é um teste que o neurologista faz para avaliar a memória. A gente vai perguntar essas 3 palavrinhas mais tarde. Então, memorize as 3 palavras, que mais tarde, no final do programa, a gente vai perguntar para você e para Flávia ver se ela memorizou. Não Tá vale vendo, né, colar, Fernando? não vale colar, Vale porque eu pra podia você escrever também. aqui, ó. Doutora, olha aí que a Flávia vai acabar colando. Vou escrever aqui pra ela, vou escrever aqui. Não, não vale escrever, não. Eu vou tentar memorizar, eu vou tentar, viu? E olha, você sabe, depois que o despertador toca, aqueles 5 minutos a mais de sono, que Soneca. acabam sendo a Soneca. soneca, Tá que escrito acabam no celular. sendo Soneca, 10, 15, 20 minutos, você vai deixando tocar 1, 2, 3 vezes. Será que isso faz diferença na qualidade do sono? Será que é bom? Será que é ruim? A repórter Dayana Garbim foi para as ruas para ouvir das pessoas, né? Como é que é o sono delas, como é que é essa relação delas com o despertador. E a gente teve a ajuda de um ator e mímico, o Fernando Vieira. Olha só. Você e o despertador e você. E aí, como é que anda essa relação delicada? Quando toca o despertador, você pula de imediato ou rola uma sonequinha? Rola várias sonequinhas. Eu programo, o celular já tem um despertador automático, ele já vai tocando de 15 em 15 minutos, né? Qual é o primeiro horário que você coloca o despertador? 7 horas. Eu levanto da cama às 8, praticamente. Sair da cama de manhã é difícil pra você? É difícil, principalmente se estiver chovendo e frio. Aí a sonequinha vira um sonecão, né? Vamos embora, vamos sonhar. É boa. Se pudesse, não ia trabalhar, ficava mais um pouco. É, só que estender essa soneca pode criar um problema, né, Yara? Gente, quando deu 5 horas da manhã, eu tinha que levantar para resolver uma série de coisas. Quem disse? Eu levantei 8h30. Acordei 8h30 e saí. Tomei um banho novamente correndo para poder acordar e sair. Perdeu a hora completamente. Perdi a hora completamente, viu? Eu tenho um despertador biológico, que é o meu filhinho. Então normalmente ele tem mais disciplina no horário do que eu. Tem gente que é tão disciplinada que quando toca o despertador acorda até assustada. Eu dou aquele pulo da cama, porque se eu não levantar e falar mais 5, eu não levanto. Nem para pra pensar. Nem para. Mas o Marcos tem outra estratégia. Eu espreguiço um pouquinho e viro de lado, até por conta do meu trabalho. Eu já aprendi que é bom virar de lado, se espreguiçar, jamais levantar de frente, sempre de lado. Bem preguiçosamente. A gente se harmonizando pro dia e já ir programando o dia. O Marcos que a gente acabou de ver aí é fisioterapeuta, então ele sabe um pouco do que ele está falando. Agora, doutora Andréia, a gente viu ali esses 5 minutos a mais, depois que o despertador toca. Isso é bom, não é? Resolve? Não, as pessoas, na verdade, estão em privação de sono, 24/7, 24 dias por semana, 7 dias por semana, 24 horas. Então, esses indivíduos, eles, na hora que o despertador toca, muitas vezes estão em sono profundo ou estão sonhando. Então, é aquela confusão onde eu estou, realmente isso acontece. Esses 15, 20, vai tocando, e ele está se boicotando. O ideal é ele passar mais 30 minutos que ele tem de sono propriamente dito, e depois desses 30 minutos ele vai levantar para seguir a vida. E o ideal mesmo é ele compensar esse horário e fazer com que ele durma adequadamente para que no horário de despertar, e muita gente que está nos ouvindo agora sabe disso, antes do despertador tocar eu já estou com sono superficial, já sei que ele vai tocar, eu acordo antes do despertador. Quer dizer, esse indivíduo, na verdade, está dormindo um tempo total de sono adequado, fisiológico. Agora, quem está em privação de sono, que infelizmente é a maioria da população, vive isso, acorda confuso porque está devendo sono. Nesse caso que você falou, é um indivíduo satisfeito. Ele sabe que já está na hora de acordar, acordou ali, né, fisiológico. Agora, no caso, por exemplo, eu ponho um despertador para tocar um certo horário. Aí eu fico mais 10 minutos depois, mais 10 minutos depois. O ideal é colocar para tocar direto 20 minutos. 20 minutos depois e já levantar e começar a sua vida. Muito bem. Por que é importante o sono, né, doutora Ana? A gente tem uma demonstração aqui, uma representação do que acontece quando a gente dorme. O organismo não dorme, ele funciona, ele vai trabalhando e a gente vai renovando. Nada melhor do que acordar depois de uma noite bem dormida de sono. Exatamente. Porque o chuveiro está aqui para mostrar exatamente isso. É uma limpeza, né, doutora Ana? Isso. Embora um tanto de coisa ruim, uma renovação, é como Exato. se fosse uma água corrente. Isso, gente, isso que o Fernando falou. Quando a gente está dormindo, o nosso cérebro, ele continua trabalhando. O que ele vai fazendo? Ele vai limpando o nosso organismo
principalmente as nossas células, de todas aquelas sujeirinhas que foram acumuladas durante o dia. As células trabalham muito, agora nossas células estão trabalhando, a gente vai acumulando um certo lixo. E durante a noite, então, isso tudo vai se limpando. Então isso aqui é como se fosse o cérebro da gente. Olha aí, vai limpando, A gente limpando, acorda, limpando. tá tudo Se resolvido. acorda, tá tudo resolvido. Agora uma soninha assim, mais ou menos. Agora aquele sono assim que não foi bom, que a gente não dormiu, olha aí, você não limpa direito, fica essa coisa aqui pingando, pingando, pingando. Vamos enxergar aqui, olha, o que acontece, ó, aqui dá pra gente ver bem com essa outra demonstração. O chuveiro grande ali é como se fosse o cérebro. Uma partezinha, cada celulinha é como se fosse um neurônio, vamos entender aqui, ó. Então, esse aqui, gente, olha aqui, ó, esse que tá aqui é o neurônio normal, tá? Então eu vou abrir aqui dentro, aqui pra gente ver, olha, isso aqui é como se fosse um impulso nervoso, ó. Pronto, no neurônio normal, que limpou, que drenou, tudo certinho, o impulso nervoso passa. O chuveiro está funcionando bem? O chuveiro funcionou Aqui, bem, ó, dormimos chuveirada. bem, tudo bem. Só que, quem não dorme bem? Vamos lá. Esse impulso nervoso é o pensamento. É o pensamento, são as flui, ideias, ideias, tudo, coisa tudo. boa. A memória, tudo isso acontecendo normalmente aqui, tá bom? Não dormimos bem. O que acontece? Esse aqui é como se fosse o neuroninho. Olha lá o que acontece, não limpou. Então fica uma sujeirinha lá dentro, tá vendo, ó? Acorda assim, meio Acordou, amarrotado, ruim. Olha lá, gente, o impulso nervoso não consegue Não passa, acontecer. não flui. Não passa, Acaba não esquecendo passa. a chave do carro, esquece de fazer compra, esquece de Isso. comprar aquela dúzia de ovos. Quem estudou, tá fazendo vestibular. A maçã, o vestibular, a Então, questão de física. A questão de física, esqueceu o aniversário de casamento. Né? Aniversário de casamento. Aí dormiu bem. Quando a gente dorme bem, olha lá, pode até ligar o chuveiro, dormiu bem. Olha lá, vamos ver. Olha que a doutora Tiramos a Márcia vai sujeirinha. chegar. Tiramos aqui a sujeirinha, ó. A sujeirinha caiu fora. Pronto, gente, olha lá. O impulso vai acontecer e toda a mágica do pensamento Ótimo. acontece. Quer dizer, doutora Andréia, então com a falta de sono, as ligações dos neurônios vão falhando. Exatamente. A gente precisa dormir bem, limpar todas essas estruturas, conservar a energia, consolidar a memória para que no dia seguinte eu esteja ávido por informação, assimile bem essa informação. E a próxima noite, dormindo bem, essa informação adquirida durante o dia eu vou consolidar para a próxima noite. Isso que a doutora falou é muito importante. Os adolescentes em privação de sono ou estudando na véspera da prova. Também é um boicote, porque ele não dormiu adequadamente, com isso ele vai fazer a prova e vai ter chances de erros muito grandes. E o que ele estudou na madrugada, pelo fato dele não ter dormido, ele não consolidou a memória do que ele aprendeu na véspera. Então o ideal é dormir adequadamente antes de um grande evento, antes de uma grande atividade. E se a gente consegue fazer isso diariamente, a nossa rotina fica melhor e a gente previne um monte de doenças. Ótimo, se vale para os adultos, isso aí. imagina para as crianças, que precisa do sono para a formação, para o crescimento, para a informação futura. Desafio para os pais, para as mães. Daniele Borba, de Sorocaba, no interior de São Paulo, conta pra gente como é esse desafio. Energia eles têm de sobra. E depois de tanta brincadeira, tanta agitação na escola, é de se esperar que à noite eles estejam cansados e o sono venha facilmente, certo? Não é o que acontece. Eu até imaginei que fosse dessa maneira também. Porém, ela chega em casa, ela quer brincar, ela quer assistir televisão, ela quer pular. Ela não segue uma rotina. Tem dias que ela chega muito cansada da escola e ela adormece logo após o jantar. Mas assim, ela não tem uma rotina estabelecida. Mas criança precisa ter rotina sim. É bom para o desenvolvimento delas. É o que aponta uma pesquisa feita na Grã-Bretanha. Os pesquisadores acompanharam os hábitos de sono de 10 mil crianças de 3, 5 e 7 anos. Esse estudo revelou que dormir pouco e mal afeta o ciclo de crescimento, o apetite e o humor. O que a gente percebe muito é que ou fica muito agressiva, ela acaba ficando um pouco estressada, ou ela acaba ficando assim, sonolenta, lenta e acaba que não rendendo durante as atividades durante o dia. Segundo especialistas, as crianças estão dormindo em média 2 horas a menos do que deveriam dormir por dia. Até 2 anos, elas precisam dormir 14 horas, distribuídas ao longo do dia. De 2 a 5 anos, 12 horas de sono. De 5 a 10 anos, 12 horas também, mas nada de dormir de dia, somente à noite.
Dos 11 aos 16 anos, são necessárias de 10 a 11 horas de sono, também apenas à noite. Na casa da Marlene, antes do sono, tem todo um ritual. Eles chegam, a mesinha já tem que estar arrumadinha para o cafezinho deles, né? O cafezinho com leite, o pãozinho, a bolacha, o queijinho. Tem que ter aquela mesa bonitinha com todos os itens que eles gostam. É a hora de conversar sobre o dia na escola. Teve aniversário, ó? De quem foi o aniversário, Gu? Da Ana Lia. Da Ana Lia. Depois, em seguida, eu procuro dar um banhinho, né? Para eles relaxar um pouquinho. Daí eles sobem, ficam assistindo um pouquinho TV no quarto. Eles jantam, aí eles brincam. Daí eles voltam a assistir mais um pouquinho de TV. E aí eu falo, ó, tá na hora de ir pra cama. Eles aprenderam que hora de dormir é hora de dormir. E não reclamam. Aí a gente senta, conta uma historinha, eu canto uma musiquinha, isso vai acalmando. E eles têm uma noite assim, eles dormem muito bem. Eles dormem geralmente às 12 horas, que é para se dormir. Porque se eles deitam às 10, eles vão acordar às 10 no outro dia. Dormem a noite inteira, não dão trabalho. Então eu acho que isso daí, eu acho que eu consigo, eu acho que eu estou contribuindo sim, para ter uma noite boa de sono. Legal, parece filme, né? Tão perfeito, tão... Doutora Ana tá encantada com essa mãe, com a calma dela, né, doutora Ana? Com a calma, gente. Olha a calma que essa mãe transmite, é o jeito como ela fala, a postura dela. Claro que as crianças são calmas, que tudo funciona. Agora, imagina que tem pais, né, que às vezes põe aquela pilha nas crianças, chega em casa, aquela correria. Não há Cristo que faça as crianças dormirem. Doutora Andréia, existe uma dica para as mães chegarem perto dessa calma, dessa tranquilidade que a gente viu da família de Sorocaba? Olha, a mãe precisa impor o limite. É genético a preferência do horário de dormir. Quer dizer, a criança que prefere dormir mais tarde e acordar mais tarde, vai ser o adulto que prefere acordar mais tarde, isso está no gene. Mas a gente consegue organizar, negociar, impor mais cedo, quando a criança ainda nessa fase infantil, a gente consegue determinar e consegue ajustar esse horário de dormir mais cedo e acordar mais cedo. E aí na fase adulta ele também vai conseguir seguir essa rotina, esse hábito para o trabalho e para a escola. Então, impor limites, e esse quarto está perfeito. Poucos atrativos, penumbra, ir alimentado para a hora de dormir. Quer dizer, isso é a rotina, né? O beabá para que a gente consiga ter uma noite de sono adequada. E da doutora Ana, uma dica rápida também para os pais negociarem um outro momento. Isso é difícil. Quando eles acordam no meio da noite, querem ir para a cama dos pais. Os pais estão com sono, acabam deixando, só hoje. E aí vira quase um hábito permanente. O problema é exatamente esse, o só hoje. O só hoje vira todo dia. Gente, não tem jeito. Com criança, a gente tem que negociar, tem que explicar, tem que falar, tem que pôr limite. E tem que ser duro às vezes. Com o tempo, elas vão aprendendo. A gente ainda vai falar hoje aqui sobre Parkinson, Alzheimer. Vamos fazer um teste para você ver se a sua cabeça tá boa. Mas vamos continuar falando sobre sono, problemas, insônia. Queria saber da doutora Andréia. Doutora, tem pessoas que dormem muito, considerando, por exemplo, o dia tem 24 horas. Tem pessoas que conseguem dormir até 20 horas. E mais, tem pessoas que dormem um tanto e acabam até acordando cansadas também. Isso é normal? Isso é um outro problema? É um outro problema, né? A gente tem as duas vertentes. Insônia, que é dormir pouco e dormir mal, e sonolência excessiva. Existem problemas próprios do sono que geram esse excesso de sono. Por exemplo, a narcolepsia é uma doença que gera esse excesso de sono e que é muito pouco diagnosticada. Acontece principalmente nos adolescentes. Os adolescentes chegam e estão preguiçosos, sonolentos. As pessoas estão fazendo uma atividade do dia a dia, até passando uma roupa, até coisas perigosas e caem. Mas não necessariamente tem a queda. Às vezes só tem a sonolência. E são taxados de preguiçosos, de sonolentos. E esse diagnóstico é feito lá 40, 50 anos. A apneia do sono, parar de respirar durante a noite. Principalmente, a criança fica agitada, irritada, mal-humorada. O adulto fica com sono, cochila em qualquer lugar, cochila muito tempo. Então são outros fatores. O humor, né? A questão da depressão, né? Hoje a gente tem muita queixa, muito diagnóstico de alteração do humor. E uma das fugas, dos sintomas é dormir demais, é se isolar, é uma forma de não enfrentar o mundo. Dorme demais e ainda acorda cansado. Mas como é que trata isso?
A gente tem que primeiro fazer esse diagnóstico. O exame, a ferramenta de eleição do especialista em sono é a polissonografia. É aquele exame que o paciente vai para o laboratório, coloca vários eletrodos e a partir daí a gente consegue objetivamente definir como é que está a atividade cerebral, como é que está a atividade cardíaca, como é que está a arquitetura desse sono, a respiração, o oxigênio, o tônus muscular. E a partir daí a gente define e faz um diagnóstico. Quer dizer, o problema é de humor, o problema é próprio do sono, o problema é respiratório, né? O sono está fragmentado e a partir daí é remédio, é cirurgia, é aparelho. O que a gente vai fazer a partir do diagnóstico? Bom, a gente falou isso na abertura do programa. Parkinson e Alzheimer, essas duas doenças têm uma relação direta com o sono, com a falta do sono. Quais são esses sinais? A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. E mais, um teste para saber como anda a sua cabeça. A gente volta rapidinho. Saúde! Estamos de volta. A gente está falando de sono, da importância de uma boa noite de sono e da importância da memória para o sono. Essa relação que pode acabar causando algumas doenças importantes, como o Alzheimer, por exemplo. A gente tem uma demonstração aqui com o Dr. André Bacelar, que é neurologista, para falar sobre a absorção das coisas importantes que a gente tem na vida e a relação do cérebro com tudo isso. Temos esse rolinho aqui que é usado para a gente tirar fiapos assim da roupa, não é? E que vai representar o nosso cérebro. Essas bolotinhas de isopor representam as informações da vida. Um cérebro tranquilo, saudável, ele passa por essas informações retendo com facilidade tudo isso, né, doutor André? Exatamente. E o que acontece muitas vezes é o cérebro, ou porque eu não dormi adequadamente, mas eu não tenho nenhuma doença, eu não consigo reter, a informação não fica para o dia seguinte. Agora, se além disso eu já tenho alguma doença degenerativa, quer dizer, o meu neurônio está sofrendo, aí também a informação não absorve. A informação não chega e não fixa nessa região. E a gente sabe que o sono pode antecipar doenças neurológicas, como piorar doenças neurológicas. E o contrário também é verdadeiro. No momento em que eu tenho Parkinson ou eu tenho demência, essas doenças também vão interferir no sono e vão piorar esse sono. Vamos colocar esse rolinho aqui já com essas informações. É muito comum pessoas que têm algum tipo de demência, por exemplo, no Alzheimer, elas guardam, elas retêm memórias, lembranças muito antigas. É o rolinho já cheio de lembranças e também sem capacidade de absorver novas informações. Então a pessoa vai falar, a pessoa já está velhinha, lembra da avó dela, lembra de situações, sei lá, de uma fazenda que ela viveu, da infância. É muito importante a gente definir o início do problema, né? Então a pessoa que começa a ter memória recente que ela não fixa tanto, a fluência verbal começa a ficar comprometida, falham palavras, comportamento alterado, estou mais inativo, estou mais depressivo, quer dizer, esse momento a personalidade aumenta, exacerba, quer dizer, se eu sou ciumento eu fico mais ciumento, se eu sou organizado eu fico metódico, e aí eu esqueço e repito e pergunto novamente, e eu não noto que eu estou vivendo isso. Então, as pessoas que estão ao redor precisam sinalizar, porque quanto mais precoce se faz o diagnóstico de demência e de Parkinson, que aí é uma outra manifestação, a primeira manifestação é motora, né? Tremor, rigidez, alteração de postura, marcha mais lenta. Se eu começo a ter essas questões também, é o momento de buscar. E aí o neurologista vai fazer o quê? Diagnóstico precoce, medicação precoce e pesquisar o sono. Doutora Andréia, vamos mostrar aqui como é que fica o cérebro de uma pessoa que tem uma doença dessa degenerativa? Vamos lá. A gente tem uma ilustração aqui para mostrar exatamente isso. Então aqui primeiro a gente tem o quê? Um cérebro normal. Cérebro normal, isso aqui é um neurônio, né? Aqui é o axônio do neurônio e aqui são os dendritos que fazem o quê? As sinapses nervosas. Passa o impulso desse para aquele. O pensamento. No momento que eu tenho isso, eu começo a pensar, eu começo a reter a informação, eu começo a realizar funções, né? Minha função executiva, eu estou localizado no tempo e no espaço, a minha linguagem funciona. É lógico que vai depender da área do neurônio.
Aí aqui já é um cérebro o quê? Com uma doença dessa, ele já começa a falhar. Exatamente. Quer dizer, ali a gente viu que o neurônio começa a morrer. É um suicídio em massa do neurônio que acontece na doença de Alzheimer. E aí, olha o que acontece. Inicialmente, eu tenho somente perda da memória recente. Depois, o cérebro globalmente atrofia. E aí, eu começo a não conseguir me vestir, a não conseguir me alimentar, a não reconhecer pessoas. Quer dizer, funções do dia a dia também começam a ficar comprometidas. E se eu durmo mal, o que vai acontecer? No dia seguinte, eu não consigo estimular esse doente, esse paciente a ler, a interagir com a família, a fazer exercício, o fisioterapeuta a ajudar a exercitar. Então, o sono entra aí melhorando para que cognitivamente, para que mentalmente, durante o dia, esse indivíduo consiga fazer exercício físico e mental. Você falou exercício mental. Vamos fazer o nosso teste? Doutora Ana estava querendo falar da importância da atividade, né? Não parar com a senhora, por exemplo, não parou quieta aqui nenhum momento. Doutora Ana, é um perigo com essas coisas. Mas é isso, a gente tem que estar exercitando o cérebro, gente, sempre, em todas as fases da vida, principalmente as pessoas mais idosas. O cérebro precisa de exercício, como a gente precisa de exercício físico, o cérebro também. Então vamos exercitar o nosso cérebro. Agora eu vou revelar aqui aquelas 3 palavras, né, que a gente falou no começo do programa pra gente guardar. A doutora Ana veio aqui colar. Eu não colei, não. Eu tô aqui, ó, na minha cabeça. Passei o programa inteiro tentando lembrar as três. Você sabe? Não, primeiro o telespectador sabe. Repita pra você em casa aí. Isso. As 3 palavrinhas que eu pedi pra você repetir. Sem cola. Repetiu? repetindo? Conseguiu? Errou? São 3. Olha, eu lembro Agora o seguinte, eu fiquei na minha cabeça, caneca, tapete. Ventilador. Aí eu não conseguia lembrar de jeito nenhum a terceira palavra, eu não conseguia. E o Fernando ficava aqui falando outras palavras pra me confundir. Né, Fernando? É. Só que aí eu consegui lembrar, tijolo. Isso. Não é isso? Exatamente. Nossa, ela treinou tanto. Tijolo. 3 dias que ela tá lembrando disso aí. E tapete. É verdade. Fernando, eu aposto que você nem lembrava. Mas não era meu desafio hoje. Esse era o seu. Aliás, tem 3 dias que você tá decorando isso. Também, engraçadinho. Agora, doutora Andréia, só fala quais são os outros exercícios pra gente ver se a nossa cabeça tá que boa. o neurologista faz, é um mini teste que ele faz no consultório, né? Um outro teste é saber onde estamos. Então, é uma orientação espacial. Então, é importante. Qual é a cidade, qual é o bairro, qual é o nome da rua, qual é o dia de hoje, qual é a semana, qual é o mês, qual é o evento que está próximo. Então, é um exercício que a gente pode fazer. Em que dia estamos? Então, também é uma avaliação temporal e espacial. Então, as duas avaliações que a gente... André, parece, à primeira vista, muito simples, doutora Ana. Mas não é, não. Tá de férias. Você sabe que dia que é hoje? Quando a gente tá de férias, a gente esquece também. Esquece Isso aí, a gente Hoje é que dia? Hoje é que dia? Hoje é dia? Hoje, 18, né? Quarta-feira. Aliás, hoje eu faço 20 anos de casada, hein, gente? Tá vendo? Parabéns, Que memória boa, parabéns. 4 filhos, Eu viu? quero ver se o maridão vai lembrar também. Aí é que tá lembrando. Como ele chama? O Erson. O Erson. Coitado de você, se não lembra. Então, seguindo. Então, a gente também faz cálculos. Então, pede pro paciente lá, olha, pegue 100 bananas, você comeu 7 bananas. Quantas bananas ficam? E a gente vai fazendo contas mais difíceis. Avaliação da linguagem. Eu, por exemplo, mostro esse papel aqui para você e quero que você execute esta função. Feche os olhos. Exatamente. Então, isso aqui parece muito simples, mas imagine, eu tenho que ler, assimilar, saber qual é a função que eu tenho que fazer e executar esta função. Então, isso precisa de muitas sinapses nervosas. Isso é o quê? Você dá, por exemplo, escondido para a pessoa aqui. A pessoa recebe, ela tem que ler, interpretar e fazer. Ver se ela está apta a fazer essas coisas. Exatamente. Então, são várias perguntas e é da